Fala, terceirão! Sejam bem-vindos a mais uma aula de educação física. Isso aí, essa aula no modelo, num formato diferente, onde aproximou mais ainda eu, professora Juliana do Centro de Mídias, e o seu professor aí que está do seu ladinho. Então, a gente vai começar a aula dando algumas informações teóricas e depois vocês vão vivenciar questões na prática. Mas vamos lá. O tempo voa. Princípios do treinamento. Esse é o título da nossa aula. Vocês já tiveram aí alguma coisa desse formato? E nós viemos mais uma vez aqui para falar desse assunto. Porque é sempre bom relembrar, né? Vamos passar aqui. A habilidade da aula de hoje. Identificar como os princípios do treinamento se aplicam ao desenvolvimento das capacidades físicas. Pois é, capacidades físicas é uma coisa que vocês aprendem desde o 6º ano. E todos os anos a gente revisa. Acabando o terceirão, estamos falando novamente de capacidades físicas para fazer esse gancho com os princípios de treinamento, que é super importante. Sabe aquele momento que você está jogando bola na rua? Que você fala, nossa, eu precisava melhorar tal habilidade. Aí está exato momento que vocês vão entender a conexão de como melhorar e do porquê você piora. Nossa, mas eu fazia 10 anos atrás isso tão fácil e agora não faço mais. Então, né, a idade passa. Pois é, para todo mundo. Para mim, não. Vamos lá. Objetivos. Relembrar capacidades físicas já estudadas e identificar os princípios do treinamento. Então, há uma aula, gente, agora aqui comigo, totalmente conceitual, totalmente. Então, a gente vai pontuar algumas coisas que vocês vão experimentar na prática. Combinado? Vamos lá. Para início de conversa, as capacidades físicas podem ser definidas como todo atributo ou qualidade treinável de um organismo, ou seja, passível de adaptações. Prende aí na cabecinha de vocês essa palavra treinável. Então, as capacidades físicas, você pode treinar. Então, há algo que você aprimora ou que você perde. Certo? Vamos lá. Todo ser humano tem inúmeras capacidades motoras, em níveis diferentes, devido às suas heranças genéticas. Com o treinamento, as capacidades se desenvolvem, havendo um declínio quando o treinamento é interrompido. Então, legal. Por isso que eu falei quando você está jogando lá na rua, futebol, e aí você vai pensar em algumas situações. Não só isso. Eu faço balé. E aí eu tenho uma flexibilidade maravilhosa. E aí eu parei. Eu perco. A questão é direta. Não tem essa. É algo que eu tenho na minha memória, porém, eu perco a minha amplitude de alongamento. Isso aconteceu comigo, aliás, né? Bora mais um pouquinho no PPT. Embora pareçam existir poucas dúvidas quanto à melhora na qualidade de vida e, sobretudo, na condição de saúde alcançada por meio de um programa de condicionamento físico, esses benefícios dependem de uma prescrição de intensidade de treinamento físico de exercício adequada. No que diz respeito à sua intensidade, duração, frequência e modalidade. Entre esses fatores, a intensidade do exercício parece ter um papel de destaque no resultado final alcançado. Eu adorei esse bonequinho saindo do sofá e correndo. Significa que a gente vai agora sair do sofá, sair da carteira aí da escola e sair correndo. Mais ou menos isso. Mas assim, isso que a gente tratou aqui nesse slide é bem direto. Tudo que eu vou fazer depende qual a modalidade, depende do meu objetivo, para que eu possa estudar qual a frequência, a intensidade, o volume. Isso também tem um princípio que a gente fala sobre eles. Vamos relembrar algo que vocês já sabem há um tempão, as capacidades físicas. Bora lá. Capacidades físicas, agilidade é a primeira. É a capacidade de executar movimentos rápidos,
com mudança de direção, como as fintas nos esportes coletivos e as coreografias na dança. Então, vocês veem muitos jogadores treinando, e aí vai passando assim entre os cones. Esse momento, eles estão treinando a agilidade. Então, a gente vai fazendo um zigue-zague, a gente muda de direção numa coreografia. Agilidade, lembrou? Vamos lá. Flexibilidade é a capacidade de realizar movimentos com amplitude adequada, como nos alongamentos. E é aquilo que eu falei. O alongamento, a gente treina. A flexibilidade, a gente treina. Se a gente parar de treinar, quando eu era criança, eu abri espacate. Lindo. Por que você não abre mais? Porque você parou de treinar. Então, a gente tem que ficar naquela insistência e sempre treinando, tá bom? Bora lá. Força é a capacidade de vencer uma resistência pelas ações musculares. Então, a força a gente trabalha muito na musculação, né? Os exercícios de força. Então, se eu fizer uma rosca direta, eu estou trabalhando o meu bíceps, a força do meu bíceps. Se eu fizer muitas repetições, deixa de ser força. Grava isso. Resistência é a capacidade de permanecer o maior tempo possível em uma atividade sem fadiga. Por exemplo, correr grandes distâncias. Então, lembra que eu falei da força? Aí agora a gente pensa na resistência. Então, se eu fizer esse movimento com muito peso, eu estou trabalhando a força. Se eu colocar pouco peso e fizer várias repetições, eu estou trabalhando a resistência. Então, o mesmo exercício, eu posso ter capacidades físicas diferentes ou até mais de uma, que é o caso da prancha. A prancha, a gente trabalha a força e a resistência. Combinado? Velocidade é a capacidade de executar movimentos no menor tempo possível, como em uma corrida de curta distância em alta velocidade. Gente, quando eu falo velocidade, eu penso na hora no Bolt. O homem mais veloz do mundo, né? Então, aquela velocidade, aquele tiro que ele dá de 100 metros, onde ele conclui rapidamente, a gente trabalha a força. Mas se a gente pensar no maratonista lá da São Silvestre, ele já trabalha a resistência, porque ele corre durante muito tempo. Então, é outro exercício que a gente tem. O correr depende da velocidade, depende da duração, pode ser velocidade ou resistência. Beleza? Lembraram? Então, agora vamos para os princípios de treinamento. Meu Deus, vocês lembram disso tudo? Olha quantos princípios. Mas não se assustem. A gente vai aí trabalhar um a um. Já vou passar para o primeiro aqui. Princípio da individualidade biológica. Essa imagem aqui, gente, eu acho que caracteriza bem. Pessoas são diferentes. Então, se eu pegasse esse grupo de mulheres e fosse montar um treinamento para elas, tem que ser todos iguais? Poderia ser igual para todo mundo? Pode, mas todo mundo vai ter resultado? Não, porque cada uma tem o seu perfil. Então, um fenômeno que explica a variabilidade entre alimentos da mesma espécie. Fator que determina que não existem pessoas iguais. Então, foi exatamente o que eu te falei. Posso montar um treinamento para um grupo geral? Posso, mas eu não vou ter tanto benefício. Por isso que inventaram o personal trainer, porque é um treinamento específico para aquela pessoa, para aquele objetivo, com aquela história genética, com aquela vivência anteriormente. Então, por exemplo, eu fiz balé, pode ter uma amiga que jogou futebol, pode ter outra que nunca fez nada. E aí? São diferentes, combinado? Bora para o próximo. Princípio da continuidade, geralmente associado ao princípio da adaptação. A continuidade do treinamento ao longo do tempo é primordial para o organismo, progressivamente se adaptar. Então, gente, esse da continuidade pega um pouquinho aquilo que eu falei no começo da aula. A questão de que a gente não pode parar. Parou? Perde. Tem que ser contínuo. A progressão é contínua. Tá bom? Vamos para o próximo. Princípio da sobrecarga. Sempre após a aplicação de uma carga de trabalho, visando restabelecer o equilíbrio das funções corporais, acontece uma recuperação do organismo. Então, tá. O princípio da sobrecarga, ele determina muito essa questão de
que tipo de treinamento que eu vou ter? Qual o objetivo? Então, se eu quero hipertrofiar, eu tenho que pensar numa carga alta. E aí eu tenho que ter essa recuperação dos organismos, a gente chama muito na questão de fadigar, de provocar microlesões na musculatura, que vai fazer o teu músculo crescer. Mas, professor, eu não quero hipertrofiar, eu não quero ficar forte, eu quero ficar definido. Então, a gente altera a carga, a gente muda um pouquinho e a gente consegue adaptar melhor, pensando sempre na sobrecarga, no resultado, na recuperação que vai ter do organismo. Combinado? Princípio da reversibilidade. E aí eu coloquei esse moço fazendo um alongamento que todo mundo em casa consegue fazer igual, né? Em casa não, né? Na escola. Todo mundo faz igual. O princípio da reversibilidade está relacionado ao princípio de adaptação. No caso, na falta de estímulo, ocorre a reversibilidade do processo, desenvolvido pelo treinamento. Então, aí, gente, pensa naquilo que eu falei. Eu era pequena e fazia o espacate lá, beleza. Parei de treinar. Eu tive uma reversibilidade na minha condição física, na minha capacidade física, flexibilidade. Por isso que a gente fala que está muito conectado uma à outra. E aí eu perco. E eu tenho que voltar a treinar. Pode ser que seja mais rápido eu conseguir, porque uma vez eu já fiz. Mas tudo depende a quanto tempo atrás você fez e por quanto tempo você fez. Então, tem todas essas questõezinhas. Mas é o princípio de que quando eu parei de treinar, quer ver outra coisa que vocês fazem? Antes da pandemia, jogava futebol todos os dias. Quando acaba a pandemia, vocês vão querer jogar todos os dias novamente. Só que não vai ter o mesmo pique. Não vai conseguir correr do mesmo jeito. Por quê? Eu fiquei aí 6, 8 meses, 1 ano parado. Eu tenho que conquistar, e aí eu entro no princípio da continuidade e no princípio da reversibilidade, que eu perco aquele condicionamento físico que eu obtive lá atrás. Certo? Princípio da interdependência. Este princípio se relaciona ao da sobrecarga. O aumento das cargas de trabalho é um dos fatores que melhora o desempenho. Esse aumento ocorre por conta do volume e da intensidade. Lembra que no princípio da sobrecarga, eu citei a questão de que a gente precisa adequar o volume e a intensidade? Então, qual o volume? O que eu vou, quantas vezes eu vou fazer? Com que intensidade? Então, tudo isso está atrelado. Assim como eu falei na capacidade física, a gente também tem nos princípios de treinamento muitos que são trabalhados ali, ó, juntinhos. Então, precisa-se ter noção de voltar a treinar, de começar a treinar e de quando eu parar eu vou perder. Né? Eu treinei musculação durante 5 anos. Vai parar 6 meses, você vai ter uma perda de musculatura. A tonificação da musculatura vai ser diferente. Isso é fato. Tá bom? Princípio da treinabilidade. Quanto mais treinar, sobrecarga e excesso de exercício, mais difícil será obter o êxito e mais propenso alguém estará a ter lesões. Vocês acham que é assim, ó, comecei a fazer musculação, vou lá e vou treinar loucamente, todos os dias. O nosso músculo responde ao estímulo quando está no descanso. Por isso que a gente fala, tem que descansar 24 horas, 48 horas. Quer ver outro exemplo? Participei de uma corrida, no dia fiquei de boa, tranquilinho. No dia seguinte, uma dor na perna, ali que o ácido lático começou a trabalhar, e ali que eu comecei a sentir a questão da fadiga que eu dei no meu músculo lá atrás. Então, essa questão do treino, eu tenho que pensar muito bem. Porque não adianta eu começar a treinar, vou emagrecer, vou correr todos os dias 10 quilômetros. Calma. Vamos lá, vamos começar devagar. Tudo tem o seu tempo, ok? Princípio da adaptação. As alterações dos sistemas funcionais que aparecem graças à prática das atividades esportivas. Gente, olha essa imagem, que maravilhosa. Correr aí com esse pôr do sol ou nascer do sol. Não dá para identificar muito bem.
Mas eu achei que é um pôr do sol e deixo o pôr do sol. Mas é a questão de que o nosso corpo se adapta ao treinamento, ao estímulo. Então, pensa assim, eu ando todos os dias da minha casa para a escola 20 minutos. Perfeito. No início, eu ficava cansada. Depois, não cansou mais. Eu tenho que mudar o estímulo. Então, o meu corpo se adapta àquele determinado estímulo, àquele determinado exercício, e eu tenho que tirar ele da zona de conforto para ter um aproveitamento ou chegar ao meu objetivo. Então, por isso que os treinos de musculação, os treinos de flexibilidade, qualquer treino que a gente fizer, a gente vai trocando a cada período, porque o nosso corpo adapta e aí eu não tenho mais tanto estímulo e tanto resultado. Princípio da especificidade. Falar essa palavra é fácil. Fala aí, especificidade. Esse princípio diz que o treinamento deve ser elaborado sobre os requisitos específicos do desempenho esportivo. E aí temos uma moça jogando futebol, fazendo um exercício de agilidade, certo? Então, a gente pensa no seguinte, eu posso treinar um atacante de futebol e um líbero do vôlei da mesma maneira? Posso, um treinamento geral. De repente, um treinamento cardiorrespiratório. Agora, um treinamento para melhorar a técnica durante o jogo? Não. Por que nos times de futebol o goleiro tem um treinamento à parte? É o princípio da especificidade. Aliás, eu sou super favorável de que tenha um treinamento somente para os laterais, um para os zagueiros, um para os meios, um para os volantes, porque são necessidades diferentes. O zagueiro nem sempre corre a mesma coisa que o lateral. E assim a gente vai discutir aqui um monte de coisas. Então, eu preciso saber qual a modalidade, qual a posição ou qual é o meu objetivo. Então, bem específico. Beleza? Está acabando a minha parte. E aí, é hora de comemorar com essa carinha linda desse cachorrinho que está feliz. Ele tem cara de triste, mas ele está feliz, gente. Porque agora o seu professor, aí da sua sala, vai conduzir uma atividade super legal, super interessante, para vocês vivenciarem esses princípios do treinamento e as capacidades físicas. Eu vou ficando por aqui e a gente se vê logo, tá bom? Beijo, tchau, tchau!